Olá! Já pararam para pensar que a nossa personalidade pode ter cômodos secretos, daqueles que a gente nem sempre tem a chave? Pois é, hoje vamos fazer um tour por algumas das ideias mais fundamentais da psicanálise que buscam desvendar exatamente isso. Para a gente começar, vamos pensar nessa pergunta. E se a nossa mente não fosse um lugar totalmente aberto, mas sim uma estrutura bem complexa? Quase como um castelo, sabe? Com partes que nem nós mesmos conhecemos. Essa metáfora é o que vai nos guiar por aqui. O nosso roteiro hoje está bem definido. Primeiro, a gente vai mergulhar nas profundezas ocultas da personalidade. Depois, vamos conhecer o organizador interno da mente, entender como se formam nossos primeiros modelos de relacionamento e, no final, conversar um pouco sobre por que essas ideias continuam tão importantes. Então vamos começar pela base do nosso castelo mental. Nessa primeira parte, a gente vai explorar as profundezas da personalidade para descobrir um conceito que foi, assim, revolucionário: o inconsciente. Voltando àquela nossa imagem do castelo. Pensem que os cômodos bem iluminados são os nossos pensamentos conscientes, aquilo que a gente sabe que está pensando. Mas e os quartos escondidos e trancados? É aí que a psicanálise começa a ficar muito interessante. Esses quartos secretos são o que Freud chamou de inconsciente. É como se fosse um depósito de sentimentos, memórias e desejos que ficam fora do nosso radar, mas que mesmo assim dão um jeitinho de influenciar nossas ações e emoções, muitas vezes sem a gente nem notar. Ok, se existem esses conflitos e partes secretas, como é que a mente organiza tudo isso? Bora para a nossa segunda sessão. O organizador interno da mente e o papel do ego na nossa adaptação. Quem aprofundou essa ideia foi Anna Freud, filha do Sigmund Freud. Com a psicologia do ego, ela mostrou que o ego não era só um mediador de briga interna, não. Ele é uma força poderosa que nos ajuda a nos adaptar. Essa ideia do ego como um organizador é fundamental. Pensem nele como a parte da nossa personalidade que precisa gerenciar tudo ao mesmo tempo. Nossos impulsos mais básicos, as regras morais que a gente aprendeu e, claro, as exigências do dia a dia no mundo real. É um malabarismo constante, né? E como ele faz isso? Bom, o ego organiza nossos pensamentos para que eles façam sentido, ajuda a gente a controlar o impulso de raiva, por exemplo, e nos dá as ferramentas para encarar os desafios da vida. No fundo, é a força que permite a gente se adaptar e amadurecer. Essa frase resume perfeitamente o ponto central da psicologia do ego. A nossa mente não é só um campo de batalha. Existe uma força ali dentro para organizar, para enfrentar os perrengues e para manter a gente resiliente. Agora, vamos avançar um pouco mais para ver como a base disso tudo é construída. Nossa terceira sessão, nossos primeiros modelos de relacionamento. Aqui, a gente vai entender a teoria das relações objetais. Essa teoria foca numa coisa essencial, nossas primeiras relações. Ela diz que o jeito como a gente se conecta com nossos primeiros cuidadores, que são chamados de objetos primários, vira o molde para todos os outros relacionamentos que a gente vai ter na vida. É como se a gente criasse uma planta baixa interna. As primeiras experiências de ser cuidado, amado, de se sentir seguro, tudo isso é guardado e forma uma base de como a gente espera ser tratado e de como a gente trata os outros no futuro. E aqui, olha, um esclarecimento super importante. Quando a psicanálise fala objeto, não é para pensar em uma coisa tipo um objeto físico. A palavra aqui se refere a uma pessoa significativa, geralmente a mãe, o pai ou quem quer que seja a figura principal de cuidado lá no começo da vida. Então, o que a gente tira disso é que essas primeiras relações são a base de tudo. Mesmo. É ali que a gente aprende o que é amor, o que é confiança, e esse aprendizado inicial tem um impacto direto e muito profundo em quem a gente se torna. E, finalmente, chegamos à nossa última sessão para a gente entender o legado disso tudo. Por que, mesmo depois de tanto tempo, a psicanálise continua sendo tão importante? A razão pela qual a psicanálise é tão fundamental é, ao mesmo tempo, simples e poderosa. Antes dela, a mente era vista de um jeito muito mais superficial. Foi a psicanálise que chegou e mostrou a incrível complexidade que existe debaixo da superfície. O legado dela pode ser resumido em 4 grandes contribuições: a ideia do inconsciente, a visão da personalidade como algo dinâmico, a valorização da infância como um período que nos forma e a sua enorme influência sobre quase toda a psicologia que veio depois. E acho que tudo se resume a esta frase. Ela abriu o caminho para muitas outras formas de estudar a mente humana. A psicanálise talvez não tenha dado todas as respostas, mas ela fez algo crucial.
abriu a porta e convidou todo mundo a explorar a mente de jeitos que nunca tinham sido imaginados antes. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Se as nossas primeiras experiências criam a planta baixa da nossa personalidade, até que ponto a gente consegue reformar essa estrutura ao longo da vida? Uma pergunta que continua inspirando debates e descobertas até hoje.